Olá, seja bem-vindo a esse devocional da Comunidade do Redentor. E eu gosto muito desses momentos em que, entre alguns devocionais que nós estamos trabalhando, estamos refletindo no Novo Testamento, nós temos esse interlúdio, uma palavra no livro de Salmos. E hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 106, um salmo precioso que nos ensina muitas verdades a respeito de nós e a respeito de Deus. Esse salmo ele tem uma moldura, e a moldura é essa, versículo 1. Aleluia, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Ele começa com isso, declarando a bondade de Deus, declarando o amor de Deus, e ele termina com essa verdade absoluta sobre quem Deus é. Ele é bom e o amor dele dura para sempre e se estende de geração em geração. E o verso 2 e 3 ele continua: quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Ele faz esse prelúdio, ele anuncia a bondade de Deus, ele glorifica o Senhor, mas aí ele passa a falar sobre a história do povo de Israel. Ele passa a falar sobre a trajetória do povo de Israel. E nós temos no Antigo Testamento alguns relatos a respeito disso. Testemunhos de como foi essa peregrinação, desde o deserto, como foi essa peregrinação para entrar na Terra Prometida, como aconteceu, o que aconteceu e o que nós aprendemos com isso. Eu quero trazer algumas verdades para a sua vida. A primeira delas é que ele chama a atenção da gente para aquilo que aconteceu lá no Egito. E ele diz: não se lembraram de muitas manifestações do teu amor leal. Ele então está falando, olha, como o povo chegou no Mar Vermelho, em que ele não sabia se Deus ia abrir esse mar ou se eles iam conseguir passar sem que os egípcios viessem e capturassem eles de novo, ou quem sabe matasse todos eles. Mas esqueceu das maravilhas que Deus fez, da libertação dessa grande nação poderosa que é o povo egípcio. Por isso, primeira coisa, a amnésia espiritual. Nós esquecemos do que Deus faz na nossa história. Cuidado com isso. Nunca esqueça do que Deus tem feito na sua história. Isso pode ser de grande valia em tempos de crise. Segunda coisa, ele diz: e não esperaram para saber o seu plano. Impressionante. Deus, ele interfere na história ao povo clamando. Isso acontece em diversos momentos na história do povo de Israel. Eles clamam e Deus liberta. E depois eles seguem adiante fazendo a sua própria vontade. Por isso o segundo alerta: ore, clame, mas por favor, ouça a vontade de Deus para você. Não saia correndo fazendo o que está no teu próprio coração, mas tire tempo de silêncio para ouvir Deus. Não esqueça, a oração é diálogo, você fala, mas Deus também fala a cada um de nós. Terceiro aspecto que eu destaco: no acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão. Ao longo da nossa caminhada, a gente também pode ter isso, invejar a caminhada de outros, invejar a família de outros, invejar o sucesso de outros. Não faça isso, não é vontade de Deus. Quarto e último lugar, Moisés falou sem refletir, diz a palavra no verso 33. Falar sem refletir. Fala-se que Moisés bateu na rocha lá em Meribá e por isso ele não entrou na terra prometida. E aqui a palavra diz que ele falou sem refletir. Quando a gente fala sem pensar, coisas ruins podem acontecer. Por isso, a palavra em Provérbios diz que aquele que tem a doçura na sua palavra, aquele que tem uma palavra equilibrada, sensata, esse é alguém que apazigua muitas raivas, ódios. Por isso você tem essa palavra na sua vida. E ele termina dizendo, o resumo de tudo que ele está dizendo aqui, tendo em vista a trajetória do povo de Israel, ele diz assim, verso 45, lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Deus, ele não se arrepende por conta da bondade do ser humano. Ele não se arrepende por conta da obediência do ser humano.
mas Ele o faz de acordo com o seu amor leal. Ele faz de acordo com o seu amor baseado na aliança, na palavra que Ele anunciou. E a palavra de Deus é sempre verdade, e por isso Ele é fiel à sua palavra, e por isso Ele permanece fiel a cada um de nós por conta do seu amor. E eu quero deixar essa mensagem para você nesse dia. Você vai errar ao longo da sua trajetória, você vai esquecer do que Ele fez, você vai agir depois de uma libertação dEle, conforme o seu próprio coração, você vai ter inveja, você quem sabe vai falar sem refletir, mas aquilo que mantém a aliança de Deus contigo e comigo é o amor dEle concretizado na cruz de Jesus. Por isso, vá na paz, viva nessa paz, na certeza de que Deus continua contigo por conta da aliança que Ele fez. Viva conforme essa aliança. Amém.